Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia! Mais um sábado chegou. Viver Bem já está no ar para levar muita saúde, beleza, qualidade de vida para você. Nosso programa hoje vem bem diversificado. Olha só, vamos falar sobre ginecologia e obstetrícia no entrevista com a doutora Rossana Rebelo. A gente vai falar sobre a importância desse acompanhamento de um obstetra desde o pré-natal até o momento do parto. Se você está grávida ou pretende engravidar, fique ligadinho, não perca essa entrevista. Vamos falar também sobre cirurgia ortognática com o Dr. José Sandro, cirurgião bucomaxilofacial. A gente vai falar sobre a importância da tecnologia, né? A tecnologia chegou nessa área para facilitar, para planejar melhor essa cirurgia e garantir os melhores resultados. Tem também entrevista com a doutora Paula Borba, psiquiatra, que a partir de hoje inicia um quadro aqui no programa e vai esclarecer diversos pontos relacionados à saúde mental. O programa hoje está imperdível, fica ligadinho que o Viver Bem está no ar. E vamos começar o programa hoje recebendo a ginecologista obstetra Rossana Rebelo. Vamos falar sobre uma campanha nacional sobre a valorização do obstetra, né? Rossana, primeiro bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom Obrigada, dia. Ju. É um prazer estar com vocês de novo no Viver Bem, né? Estamos aqui realmente querendo falar sobre a importância da presença do obstetra. Para que serve um obstetra? Qual a importância de você ter o seu obstetra ao seu lado no momento que você realmente mais precisa, que é aquele momento em que seu filho vai nascer. E o que acho que todo pai, toda mãe quer é ter um filho com saúde. E para que se tenha um filho com saúde, se precisa ter, sim, um bom acompanhamento pré-natal e um bom acompanhamento no trabalho de parto e na hora do parto. Independente do tipo de parto, né? Mesmo Independente. que seja um parto natural, um parto normal ou a cesariana, o obstetra tem que estar lá. Independente da via do parto, né? Do tipo de parto que seja escolhido pela paciente, porque na verdade é uma decisão do próprio paciente de escolher o parto até o momento em que aquela decisão dele não interfira na própria saúde dele e na saúde do recém-nascido. Quando a gente tem um risco para a mãe ou para o filho, essa opção ela não passa a ser a opção da mãe nem do esposo, né, da família. E sim, passa a ser uma indicação obstétrica. Mas a escolha do parto e da via do parto, ela pode ser conversada o tempo inteiro com o obstetra que segue o pré-natal, né? Que o pré-natal começa, na verdade, deveria começar antes da primeira consulta para a gente fazer o pré-gestacional e preparar aquela mulher para engravidar. E durante todo um acompanhamento você vai fazendo o vínculo com o seu médico e através disso você vai tirando todas as suas dúvidas e combinando com ele a melhor forma do seu parto. Mas independente dele ser normal ou operatório, que é o parto cesariana, ele deve ter o acompanhamento de um profissional médico especializado, que é sim o responsável pela vida da mãe e do filho, ou às vezes de 2, 3, né, e 4 pessoas. Eu já fiz parto de trigêmeos, a gente tem responsabilidade de 4 vidas na nossa mão. É uma responsabilidade grande, né? É uma responsabilidade enorme. Rossana, e como é que deve ser o pré-natal? Um pré-natal bem orientado, saudável, começa com a escolha do obstetra. O que é que o paciente ele deve levar em consideração nessa hora? De escolher o seu obstetra, alguém que vai lhe acompanhar durante a gestação até o momento do parto. Nessa campanha de valorização do obstetra, a gente orienta que a pessoa procure primeiro no Conselho Federal de Medicina para ver se o seu obstetra ele é realmente especialista, se ele tem título de especialista, se ele tem a preparação suficiente para lhe acompanhar. É só consultar o site do conselho, botar o nome do médico e o CRM, que você vai saber se esse médico tem a condição técnica de acompanhar você adequadamente. Doutora Rossana, a gente percebe hoje um movimento muito grande, a questão do parto normal, do parto natural, e a gente vê outros profissionais envolvidos nesse processo do parto, né? Não substituindo o médico, mas qual é o papel da enfermeira, da doula, né? Tem muita doula hoje participando desse momento, do pediatra que também tem que estar no parto, né? Como é que é? Qual a função de cada um nesse momento? Na verdade, quando se trabalha em equipe, uma equipe afinada, né? Uma equipe que trabalha em conjunto, que se tenha a consciência de tudo o que tem que acontecer naquele momento, a equipe multidisciplinar ela é muito importante.
Mas o mais importante que a gente prega é que essa equipe seja realmente coesa. Não adianta a gente querer trabalhar com uma equipe multidisciplinar num parto se não há todo mundo, ninguém se a conhece, interação, exatamente, entre os profissionais que estão trabalhando com o paciente. Só quem ganha é o paciente quando se tem todo um acompanhamento em conjunto. Hoje tem maternidades particulares na cidade e também maternidades públicas que já tem a enfermeira obstetriz do próprio hospital, que dá suporte e assistência. São enfermeiras especializadas também em obstetrícia, que dão suporte e assistência ao médico nas decisões e no acompanhamento do trabalho de parto. Mas muita gente desconhece, o próprio médico, ele pode fazer esse acompanhamento do trabalho de parto intra-hospitalar. A gente tem, até no código da tabela dos médicos do CBHPM, existe um código que diz acompanhamento do trabalho de parto. Então, você pode acompanhar o seu paciente durante o trabalho de parto, durante as contrações, orientando, explicando respiração, indicando como é a melhor posição, tudo isso o médico pode estar lá ajudando na bola para que se tenha um parto normal. Eu digo muito às minhas pacientes que um parto humanizado não precisa ser fora do hospital. A gente tem como fazer um parto muito humanizado, muito lindo, muito legal, dentro do hospital, com toda a segurança necessária para a mãe e para o filho. Que pode acontecer alguma intercorrência ali e ela precisa dessa estrutura do hospital. Por mais que a gente tenha um pré-natal totalmente normal, sem nenhuma intercorrência, por mais que a gente tenha uma paciente que tenha uma bacia com uma passagem boa para o bebê, por mais que se tenha tudo em mãos, no momento do trabalho de parto, no momento do parto, podem acontecer alguns problemas durante esse momento e que levam à necessidade de uma rede hospitalar bastante específica para atender. Uma equipe multidisciplinar hospitalar treinada. Porque, por exemplo, se você decide por um parto domiciliar, você está assinando um papel para você mesmo dizendo que se houver uma intercorrência, você pode não ter tempo de chegar ao hospital e com isso o seu filho pode vir a ter uma complicação neurológica, principalmente para o resto da vida, a não ser, até podendo chegar ao óbito fetal, por não ter a assistência adequada. Por isso que a gente sempre orienta que o paciente, assim que ele entra em trabalho de parto real, 3 contrações 10 minutos, que rompe a bolsa ou que ele tem algum sangramento vaginal, ele procure a assistência hospitalar para que ele tenha o melhor acompanhamento para aquele momento tão importante da vida dele, que aquele momento vai ser o primeiro passo para uma vida da saúde do filho. Olha aí. E como é que está a questão em relação às estatísticas, a redução da mortalidade fetal e da mortalidade materna? Com todo esse cuidado, com todas essas informações relacionadas ao pré-natal, vem reduzindo? Tem estatísticas sobre isso? O problema da mortalidade materna no nosso país está muito ligada a pouca assistência hospitalar, né, que algumas pacientes têm, principalmente nas cidades do interior, a pouca assistência pré-natal, muitas vezes por não ter médicos nas suas cidades, em cidades de interior, pacientes que são acompanhadas em serviços de referência do SUS e serviços de referência da saúde privada, né, seja ela suplementar ou particular, essas pacientes com certeza têm um índice de mortalidade menor do que aquelas pacientes que não têm toda uma orientação pré-natal. Porque durante o pré-natal, com o pré-natal bem feito, nós conseguimos muitas vezes reduzir riscos de hipertensão, de eclâmpsia, né, que é uma das causas maiores de mortes da mãe durante o final da gestação e o puerpério. A gente tem condição de controle de glicemia, evitar diabetes e assim evitar morte fetal. Então, quando a gente realmente tem um controle integral do paciente, a gente consegue reduzir bastante os índices de mortalidade, tanto materna quanto fetal. A nossa saúde pública precisa melhorar bastante, né? A gente todos os dias vê na televisão que o hospital faltou médico, que faltou medicamento, que faltou equipamento, para que a gente pudesse dar assistência obstétrica no qual nós somos treinados a dar e no qual a gente estuda e se envolve para que dê a melhor assistência obstétrica.
mas a gente precisa que o Brasil realmente melhore a saúde para que isso possa acontecer e a gente possa diminuir cada vez mais os índices de mortalidade materna e fetal. Ótimo, doutora Rossana, muito obrigada. Né? Eu tenho certeza que esclareceu aí muitas dúvidas dos pacientes e conscientizou sobre essa importância, né? De você escolher um obstetra adequado, especializado, para lhe acompanhar aí no pré-natal e na hora do parto também. Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de vir aqui orientar a importância da hospitalização do parto para o cuidado e a garantia de um sucesso na vida do filho e na própria saúde da mãe. Correr menos riscos. Se a medicina evoluiu tanto, se nós temos hoje a possibilidade de ter hospitais de boa qualidade, por que arriscar? Voltar ao tempo das nossas avós, de parir em casa novamente. Verdade. Obrigada, doutora Rosana. E a gente vai agora para um rápido intervalo, não sai daí, já já tem mais Viver Bem. Estamos de volta, nesse segundo bloco a gente vai falar sobre saúde mental. A partir de hoje, nós vamos contar com um quadro especial, Viver Bem Saúde Mental, com a doutora Paula Borba, que é psiquiatra, e a gente vai abordar temas relacionados à saúde mental, muito importante falar sobre esse assunto, e hoje a gente vai bater um papo com a doutora Paula exatamente para falar sobre isso. Bom dia, tudo bom, doutora Paula? Bom dia, Juliane. Então, por que é tão importante a gente parar um pouco para refletir, para se informar sobre esses assuntos relacionados à nossa saúde mental? Então, bom dia a todos, né? Muito bom a gente ter esse canal, essa disponibilidade para trazer esse conhecimento para a gente que trabalha com a saúde mental, né? Essa informação da população é uma coisa muito importante, porque muitas vezes as pessoas, o próprio paciente, a pessoa que está sentindo alguma coisa, ela não compreende ou ela tem alguma resistência a procurar um profissional da saúde mental. E é justamente um amigo, alguém que trabalha com você ao lado, um familiar, que já ouviu, que já leu sobre aquilo e aí olha, eu acho que você está passando sobre isso, e motiva as pessoas a irem. Né? E aí, essa forma de ir de forma mais precoce, buscar um profissional de saúde mental, dá uma margem para que aquela pessoa se recupere mais rápido, né? Que o diagnóstico não avance. Então, assim, é muito importante a ajuda de outras pessoas no convívio das pessoas que possam estar sofrendo algo na saúde mental e que motive essa pessoa a procurar um profissional. Quais são hoje os principais problemas relacionados à saúde mental? Os principais motivos que levam as pessoas ao consultório de um psiquiatra? Os transtornos de ansiedade, né, ainda são muito frequentes, né, as ansiedades de uma forma geral, motivadas por essa vida com muita sobrecarga de coisas, né, com pouco tempo para lazer, para sono e tudo. Então, os problemas da rotina, às vezes os problemas familiares, as mudanças de vida que as pessoas estão levando, isso leva a uma série de sintomas com sensações de ansiedade ou às vezes sintomas depressivos que com frequência as pessoas nos buscam para uma determinada ajuda. E o transtorno da depressão, né, que a gente sabe que é uma doença ainda também muito prevalente e que vem crescendo, a gente na verdade está aqui para isso, para tentar fazer com que isso não avance, né, são as doenças mais comuns que a gente encontra hoje em dia. Por que você acha que ainda tem tanto preconceito, doutora Paula? A gente fala em psicólogo, a pessoa vai sem problema, mas se tem que procurar um psiquiatra, muita gente resiste, não vai. Qual o motivo para isso ainda? É a falta de informação? Acredito que sim, e além da falta de informação de hoje, uma informação distorcida do passado, né? Então, assim, quando a gente fala em saúde mental, a gente vai lembrar, assim, geralmente eu brinco com meus pacientes, você acha que vai chegar aqui, eu vou estar assim, toda descabelada, né? Assim, com cara de doido. E aí os filmes também traziam aquela história de manicômio, de punição, às vezes, né? Que a pessoa levava choques e fazia remédios e cirurgias. Então, essas coisas foram imagens
imagens do antepassado, né, de formas de tratamento que, na verdade, não eram daquela realidade e também porque não tinha recursos, então os tratamentos eram feitos da forma como possível e as pessoas ficaram com isso, como se hoje em dia a gente também precisasse dessa quantidade de medicamentos que deixasse a pessoa muito sedada, com um aspecto muito diferente dela, ou então o medo de ser internada dentro de um hospital psiquiátrico. Então ficou esse estigma, esse estereótipo do profissional e da forma do tratamento e aliado hoje a essa falta de conhecimento, que é o que a gente está tentando fazer com que a população se abra mais para isso. Eu percebo muito assim, quando a gente fala em saúde mental, uma busca de vários recursos para tratar, não só o medicamento, né? Mas a gente vê a prática de atividade física, alimentação, meditação, yoga, realmente. É importante esse conjunto aí? Isso mesmo, essa atitude é de um tratamento interdisciplinar, né? Ou seja, além de você estar com vários profissionais, esses profissionais se comunicam entre si, né? Para o benefício desse paciente. Então, qual é o perfil desse paciente? Para tratar esse transtorno de ansiedade, ele precisa modificar alguma coisa no estilo de vida dele, introduzir uma atividade física, introduzir uma arte-terapia, né? Então, além de que ele pode se beneficiar do medicamento, que o medicamento às vezes é necessário, principalmente nas situações de crise ou com muitos sintomas, né? Que a pessoa não está conseguindo dormir, se alimentar e tudo, mas essa equipe interdisciplinar, essa outra forma, são também todas alternativas terapêuticas e, na verdade, são fundamentadas. Às vezes a gente fala assim, parece que não tem, eu estou falando, eu faço atividade física, caminho como se fosse uma coisa assim, de rotina, mas não é. Essas coisas, elas são comprovadamente, por exemplo, uma atividade física, eu de fato estou provocando uma organização mental como se fosse uma pequena dose de um medicamento. Tanto é que a pessoa se sente bem, ela se sente menos ansiosa, mais tranquila, ela dorme melhor. Né? Então, essas outras alternativas, elas também têm o seu efeito terapêutico e são muito importantes e coadjuvantes no tratamento. Pois é, sobre esses temas e vários outros que a doutora Paula Borba vai estar aqui no Viver Bem toda semana. Então, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente. O WhatsApp do Viver Bem é esse que você já conhece. Todo sábado eu falo, 84991346154. Vamos, doutora Paula, falar aí de algum dos temas que você vai falar nos próximos programas, porque aí quem tiver alguma dúvida já manda pra gente. Isso, então vamos lá, nós vamos conversar aqui sobre como você pode viver bem com a sua saúde mental. Então vamos conversar sobre a prevenção em saúde mental, compreender, não é, se você tem familiares em casa ou se você tem sofrido de alguma coisa, sobre as reações ao estresse no seu dia a dia, como minimizar, não é, como é que pode ter um aspecto bom para a sua saúde mental, se existe algum transtorno que possa ser uma ansiedade, né, se tem medo de alguma coisa, como combater esse medo, né? Aí a gente vai avançando sobre a saúde da mulher, podemos falar um pouco sobre as crianças, também abordar um pouco como é que pode se identificar, né, os transtornos em crianças e adolescentes. E aí estamos aqui convidando e estaremos disponíveis para responder o que for necessário. Ótimo, seja bem-vinda, vai ser muito bom esse esclarecimento aí para os nossos telespectadores. Então, até o próximo sábado. Até já. Obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta agora para falar sobre saúde bucal. Estou recebendo hoje o Dr. José Sandro, que é cirurgião bucomaxilofacial. Bom dia, doutor José Sandro, bem-vindo aqui. Vamos falar sobre esse tema, né, que é tão importante. E eu percebo que vem ajudando muita gente aí a melhorar não só a aparência, mas a qualidade de vida, né? Exato. A cirurgia ortognática, né, é uma cirurgia que tem essa característica de devolver a função mastigatória para as pessoas, ajudando inclusive na respiração e obviamente com algum impacto na estética facial. Eu conheço muitas pessoas que fizeram cirurgia ortognática e elas falam, não, eu sou uma antes e depois, né? Às vezes até se olha no espelho e não se reconhece, mas falando também dos ganhos para a qualidade de vida. Exato, e de fato existem estudos que comprovam, né, o impacto que isso tem na qualidade de vida das pessoas. Sobre vários aspectos. Como eu disse, alguns pacientes, por exemplo, que têm apneia obstrutiva do sono,
e com a cirurgia ortognática eles têm um benefício enorme no pós-operatório, melhoram a respiração. Outros pacientes, obviamente, que passam a ter uma autoestima muito maior com o resultado da cirurgia. Então, a cirurgia ortognática ela tem essa característica, né? E ela não é, deixar claro, não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia funcional, mas que tem uma repercussão estética muito grande, muito importante. Quando é que ela é indicada, né? Vamos pro início, assim, quando é que é indicada? A cirurgia ortognática, ela inicialmente é indicada para aqueles pacientes que têm discrepância de posição da maxila e mandíbula. Isso pode ser uma discrepância de natureza congênita, de desenvolvimento, que é o mais comum. Pessoas desenvolvem essas alterações ao longo do crescimento e como sequela de traumatismo, por exemplo, acidente automobilístico, quedas, violência física de uma maneira geral, que acabam causando essas alterações na relação entre a maxila e a mandíbula. Então, na verdade, a indicação ela é múltipla, né? Pacientes com síndrome crâniofaciais, uma gama de situações onde a cirurgia ortognática está bem indicada. E como é que é feito esse planejamento? O planejamento ele é bem minucioso, né? Ele exige uma coleta de dados clínicos, análise da face, a gente lança mão de fotografias e atualmente a gente tem feito com simulação cirúrgica virtual, que é com auxílio do computador a gente monta um crânio tridimensional, faz a simulação com auxílio de alguns softwares, existem vários softwares utilizados para isso e a gente obtém um resultado muito mais preciso. A cirurgia reduz o tempo de cirurgia e em termos de acurácia e precisão dos resultados ele é muito melhor com o planejamento virtual. Quais são os exames, doutor José Sandro, para que esse planejamento seja bem feito, bem elaborado? Quais são os exames prévios que o paciente tem que fazer? Especificamente para o planejamento virtual, nós precisamos de fotografias de face, precisamos de tomografia da face e modelos da oclusão digitais. Isso pode ser obtido com o modelo de gesso tradicional passado por um escaneamento a laser e atualmente a gente faz também o escaneamento intraoral com o scanner laser. Então a gente junta essas partes, esses diferentes dados para montar o planejamento virtual. Olha aí, temos algumas dúvidas aí relacionadas a esse assunto, vou aproveitar para fazer, senão não dá tempo. Devo fazer cirurgia ortognática por problemas funcionais, prejudiciais à saúde, ou pode ser feito apenas por questões estéticas? Tem que ter alguma coisa funcional ali para ir para a ortognática? A maioria absoluta dos casos tem alguma alteração funcional. O que varia é o grau da alteração funcional. Então, como eu disse, tem pacientes, por exemplo, que têm a face longa, elas não conseguem tocar o lábio superior no lábio inferior. Mas isso acontece porque o crescimento facial ele se deu de uma maneira muito verticalizada. São pacientes que têm histórico, por exemplo, de sucção de dedo, né, ou usaram chupeta na infância por muito tempo e acabam desenvolvendo um padrão de respiração bucal. E isso na vida adulta atrapalha bastante. No entanto, como ele se vê, né, essa questão do não selamento do lábio, a exposição excessiva de gengiva quando sorri, é o que acaba induzindo, né, a procura pelo tratamento. Tem que fazer um tratamento ortodôntico antes para ver se consegue corrigir esse defeito antes da cirurgia ou em alguns casos já é melhor fazer a cirurgia mesmo? Não é questão de ser melhor ou pior. Classicamente a ortodontia ela é necessária. Você precisa alinhar a posição dentária porque a cirurgia vai colocar a base óssea na posição definitiva e para isso os dentes têm que estar numa boa articulação. Mas, para alguns casos, por exemplo, adolescentes que têm deformidade facial severa e que acabam impactando na escola, né? Os colegas acabam fazendo piadas, esse tipo de coisa, ele pode ser operado numa fase precoce e usando uma abordagem que a gente chama de surgery first. Opera primeiro e depois faz a finalização ortodôntica. Então, depende de cada caso. Depende de cada caso. Pode usar antes e pode usar depois. É isso. Muito embora a maioria faça o tratamento ortodôntico prévio, existe a possibilidade de fazer a cirurgia logo no início e finalizar a ortodontia depois.
Tem uma dúvida aqui, doutor José Sandro. Toda cirurgia é executada com esse planejamento virtual ou necessariamente não obrigatoriamente precisa? Não, pelo contrário. A simulação cirúrgica virtual é um assunto relativamente recente no mundo todo, né? Aqui no Brasil, ela foi introduzida há poucos anos, né? Tem poucas pessoas que fazem simulação cirúrgica virtual aqui no Brasil. A gente faz aqui em Natal, pela experiência que eu tive o ano passado, né, em Houston e em Boston, fazendo treinamento nos laboratórios de simulação cirúrgica. Muita gente ainda faz do modo tradicional. O modo virtual ele é mais eficiente, é mais rápido para quem domina o método e traz resultados com certeza melhores do ponto de vista de precisão do planejamento. A recuperação da cirurgia, como é que é essa recuperação? Tem uma dúvida aqui, quanto tempo ficarei internado após a cirurgia e quando poderei voltar às minhas atividades normais? O tempo de permanência hospitalar é de no máximo 48 horas. O paciente interna pela manhã, opera, no outro dia, no final da tarde, ele já pode ir para casa. A primeira semana é a semana mais crítica, né? Porque o rosto fica bastante edemaciado, fica inchado, mas a gente conta também com auxílio, né, de fisioterapeutas ou fonoaudiólogos que são especialistas em fazer esse acompanhamento pós-operatório precoce, com drenagem linfática, reorientação muscular. Então, a recuperação, em torno de 2 semanas, o paciente está recuperado. E uma dúvida que às vezes pergunta também, o paciente fica de boca fechada? Né? Não fica mais, o paciente ele sai da cirurgia... o paciente ele sai da cirurgia com a boca aberta, né, devido às técnicas de fixação rígida que a gente dispõe atualmente. Exatamente. Eu fiz cirurgia quando eu tinha uns 15 anos, um acidente de carro, e eu fiquei 45 dias com a boca fechada, só no canudinho, e foi traumático. Isso era comum no passado, não acontece mais. O paciente já termina a cirurgia, na hora que o anestesista estuba o paciente, ele já está de boca aberta. Que bom. Viva a tecnologia, os viva avanços, a tecnologia. Né? É imprescindível o conhecimento pleno do profissional sobre a cirurgia ortognática, os equipamentos. Então, existe possibilidade de erro se você recorre a um profissional que não tem esse conhecimento, né? Tá tão em alta aí esse tema no nosso meio, não voltado para a odontologia, mas para a parte médica. Essa é a importância de buscar um profissional que realmente seja qualificado. Isso faz a diferença nessa questão do erro da cirurgia? Sem dúvida alguma. Qualquer procedimento cirúrgico, né, ele virtualmente tem uma possibilidade de complicação. Não existe cirurgia 100% isenta, né? Claro que quando você realiza o procedimento com um profissional que tem uma formação sólida, experiência e tem muito cuidado no seu planejamento, as chances de complicação elas são mínimas, desprezíveis. Mas certamente que se um paciente quer procurar por esse tipo de tratamento, ele deve procurar uma pessoa, primeiro, que tenha formação e experiência na área e que possa fazer o acompanhamento dele, não só no pré como no pós-operatório, porque isso é extremamente importante para o resultado a longo prazo. Isso, sua saúde não vale a pena, o que eu sempre falo, né? Nossa, vejo aí os casos das pessoas reclamando dos médicos, dos profissionais, mas assim, a saúde é sua, então é você que tem que escolher bem o profissional. Nessa questão do planejamento virtual, da tecnologia, dá para a gente ter uma previsão de como é que vai ficar antes? Sim, existe. Existem alguns programas de computador que a gente usa para fazer a simulação. A simulação do posicionamento dentário ósseo, ela beira os 100% de acurácia. A previsibilidade do tecido mole, como o tecido mole ele sofre influência de inchaço, de características individuais do paciente, ele é menos preciso. No entanto, existem programas com algoritmos matemáticos bem desenhados que dão uma ideia muito boa de como vai ficar o perfil facial, o contorno do tecido mole. Isso não pode ser levado à risca, você não pode olhar a simulação e imaginar que vai ficar exatamente daquele jeito, mas é bastante próximo, dá para ter, o paciente ele pode ter uma ideia clara do benefício em termos de posicionamento final. Que bom. José Sandro, infelizmente nosso tempo é curto. Muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. Então eu queria assim deixar as últimas palavras para você orientar aí nossos telespectadores. Estão assistindo, acha que a cirurgia ortognática é para você, precisa desse tratamento, como é que deve ser o primeiro passo aí até a realização da cirurgia? Obrigado, Juliana, quero agradecer pela oportunidade, agradecer aos telespectadores e assim, a minha orientação final é que primeiro
procure profissionais que têm um bom treinamento. Procure investigar se esse profissional tem uma formação adequada. Segundo, converse bastante, né, com o profissional antes da decisão da cirurgia, porque a cirurgia ela implica numa fase de planejamento que leva algum tempo, cuidados pós-operatórios. Hoje, o mundo atual, todo mundo tem muita pressa, quer resultados imediatos, rápidos, e a cirurgia ortognática, apesar do benefício dela ser excelente, ela demanda esse tipo de cuidado. Então, procurar se informar bastante antes, né, conversar com o seu cirurgião para que você tenha um bom resultado. Ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada por sua audiência. Lembre-se que você pode continuar ligadinho na gente durante a semana inteira. É só seguir nossos perfis nas redes sociais, Guia Viver Bem, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E tem também nosso canal no YouTube, que você pode rever o programa qualquer dia da semana. Tem um tempinho, vai lá no nosso canal e assiste a entrevista que você quiser aqui no Viver Bem. Beijo, ótimo final de semana e no próximo sábado a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.